Fala galera, seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 72. Na aula de hoje eu vou responder as suas dúvidas. Com certeza uma das perguntas aqui é também a sua dúvida sobre o assunto de medição de resistência de aterramento em SPDA. É um assunto difícil de encontrar aqui na internet para que você veja com clareza as informações, que realmente tira a sua dúvida, que seja direto ao ponto, que seja prático. Então você acabou de achar a aula, o vídeo que vai tirar suas dúvidas e eu prometo que você vai com certeza aprender muita coisa ou então relembrar muita coisa se você assistir essa aula aqui até o final. Projeto Elétrico na Prática é uma série de vídeos onde eu aprofundo o conhecimento específico nos projetos que nós ensinamos dentro do curso Projeto Elétrico. São eles: subestações aéreas, medição coletiva, geração fotovoltaica, instalações elétricas internas. Tudo isso em AutoCAD e Revit. Porém, o assunto de hoje aqui é laudo de SPDA, porque eu também quero que você aprenda a fazer laudos, eu quero que você aprenda a explorar por completo o mercado de elétrica na sua região, para que você tenha resultados, para que você aumente a sua renda com projetos e também com laudos. Meu objetivo é que você usufrua 100% das suas atribuições técnicas. Esse é o nosso objetivo aqui do canal. Então por isso que hoje a aula é dedicada ao assunto de laudos de SPDA, especificamente sobre medição de resistência. Então vamos lá, sem mais falatória, direto ao assunto, roda a vinheta e vamos para a aula. Medição de resistência de aterramento em SPDA. Olha só, quando a gente vai fazer um laudo de SPDA, um dos itens que a gente precisa verificar é o subsistema de aterramento. E a forma mais tradicional, a mais comum, a mais conhecida de imaginar quando você pensa aí de verificar em um laudo como é que está o aterramento de um SPDA, você pensa logo na medição da resistência do aterramento. A gente vai hoje desmistificar aí esses conceitos todos sobre o assunto envolvido da resistência de aterramento. Olha só o que nós vamos falar aqui hoje, as perguntas que eu selecionei, que vocês mandaram para mim durante a semana lá no meu Instagram sobre esse assunto. Escolhi as melhores perguntas e no final da aula eu vou responder as outras perguntas que eu recebi também, tá? Então olha o assunto que nós vamos falar na aula de hoje aqui. Hoje a aula é explanativa, mas do jeito que eu mais gosto, que é direta, respondendo perguntas. É uma metralhadora de pergunta aqui, você pergunta, eu respondo, pergunta e respondo. Direto, tá? Não tem como, eu não consigo imaginar uma forma mais direta ao ponto do que dessa forma aqui. Então, por isso que essa aula aqui vai ser nesse formato, tá? Primeiro, é obrigatório medir? Ah, Marcelo, será que eu realmente preciso medir ou não preciso? Só continuidade ou não? Como é que é? Qual é o valor de referência? Se eu tenho que medir, existe valor de referência? Qual norma seguir nesse assunto de medição de aterramento? Posso usar o termômetro alicate? Essa pergunta aqui é muito boa, tenho certeza que você já se perguntou isso. Tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não pode, então vamos lá resolver esse mistério. Preciso desconectar as descidas? Mais um mistério aí para a gente resolver na aula de hoje. E quando não há espaço? Muito comum aí essa pergunta dos meus alunos, inclusive, quando não tenho espaço para fazer as medições, o que é que eu faço? Essas são as perguntas que estão aqui na aula, no final eu vou olhar ali no Instagram, todas as perguntas que me mandarem vão responder, todas sem exceção, ok? Então, vamos lá. Primeiro, é obrigatório medir? Olha só, pessoal, a resposta é clara, limpa e seca. Não, não é obrigatório. Como assim, Marcelo? Você faz uma aula de medição de resistência de aterramento, já começa a aula dizendo que não precisa medir. Mas calma aí, deixa eu te explicar. Olha só, o que é a norma específica sobre a inspeção de SPDA que nós temos no Brasil, NBR 5419, parte 3. Lá no item 7.3.2.d, item D, está aqui ó, o print para você ver, fala o seguinte: durante as inspeções é particularmente importante. Então começa aqui, ó, particularmente importante, ou seja, está dizendo que é para fazer só isso? Não, não está dizendo que é para fazer só isso, mas está dizendo que é importante. Particularmente importante. Pessoal, norma é interpretação. Imagina que você está lendo uma poesia. Imagina que você está ouvindo uma música. Uma coisa é você ouvir a música, ler a poesia e depois passar a página e nem pensar nisso. Outra coisa é você ler a poesia, ouvir a música, interpretando o que está ali por trás. Estou filosofando aqui agora, mas é para você entender que a norma você tem que interpretar. São pessoas, um conjunto de pessoas, um conjunto de engenheiros eletrotécnicos sentaram aqui
Passaram um tempão discutindo e cada palavra aqui é importante. Então, olha só, nesse item está dizendo que é importante checar os itens. Aí você vai ver o item A, B, C e no item D fala verificação da integridade física dos condutores do eletrodo de aterramento. Ok, então vamos lá. Aqui não falou de medição de resistência de aterramento, mas fala que é importante verificar a integridade física dos condutores. Beleza. Então, quando eu falo, como é que eu verifico a integridade física de um condutor? Medição da continuidade desse condutor. Ponto. Então, beleza. Eu preciso medir, é importante verificar se aquele condutor está íntegro. Agora, qual é a função do eletrodo de aterramento? Qual é a função do eletrodo de aterramento? A gente vai já ver, mas antes, deixa eu só explicar uma coisa. Olha só, se a norma NBR 5419 deixa um pouco obscuro aí, deixa um pouco na dúvida se é necessário medir a resistência ou não medir a resistência, beleza. Mas aí você pode ficar talvez um pouco na dúvida, mas o que tira a dúvida? Por que medir então? Para que medir? Para você ter uma análise adicional, para você saber que esse eletrodo de aterramento ele está realmente com uma baixa resistência, para que ele vai cumprir a função dele, que é de escoar descargas atmosféricas para a Terra. Você tem um eletrodo de aterramento, que ele está todo contínuo, porém está com uma resistência enorme, porque ele está pequeno, por exemplo, com relação à área, ou ele está numa geometria ruim com relação ao solo, ao tipo de solo, ele está com resistência alta, ele não vai cumprir o papel dele. Então é importante você, responsável por esse lado, ter a sua própria análise, você ter segurança de que aquela resistência está baixa para cumprir a função do eletrodo de aterramento. Então faça isso por você, pela sua responsabilidade. E outro motivo, requisito de outros órgãos e normas. Corpo de Bombeiros, por exemplo, pede. O Corpo de Bombeiros tem normas estaduais. E aí no seu estado, com certeza, o seu Corpo de Bombeiros vai pedir na norma dele que você meça a resistência de aterramento. O Corpo de Bombeiros não vai querer saber de continuidade, ele quer saber se você mediu a resistência. E ele quer saber se você, responsável por esse lado, considera aquela resistência como uma baixa resistência, para que seja um eletrodo de aterramento eficiente. E tem o caso também de outras normas, por exemplo, a norma regulamentadora NR18, que trata de canteiro de obras. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a norma é bem clara. Pede o teste de resistividade ômica. Tá, tudo bem, não está falando de SPDA, mas é uma norma específica que fala de segurança para canteiros de obra e pede que você verifique a resistência do aterramento. Então já nos dá uma ideia de que é uma grandeza importante também. Okay? Então, se a norma 5419, parte 3, deixa um pouco na dúvida, não tenha dúvida. Você precisa medir a resistência do aterramento. Faça essa atividade, inclua a atividade do seu laudo como obrigatória. É como eu procedo desde que eu comecei a fazer laudos. Eu considero obrigatória a resistência do aterramento. Eu considero, eu coloco nos meus laudos. Eu meço a resistência do aterramento. Eu não me confio somente nesse item da norma aqui, que diz que não precisa. Beleza, é importante ver a integridade física dos condutores. Beleza, como os condutores estão enterrados, você não tem como ver a integridade física deles, então você tem que medir a continuidade. Você pode fazer, deve fazer uma medição de continuidade desse ponto a esse ponto, desse ponto a esse ponto aqui, e você vai medindo ponto a ponto, aonde você puder inspecionar, onde você tem caixa de inspeção, né? Você mede a continuidade. Como é que é esse teste de medição de continuidade? Não use multímetro, pelo amor de Deus. Você vai usar um equipamento específico, um micro-ohmímetro ou um miliohmímetro, tá? Depende do que você possa ter acesso. E aí você vai medir, você vai desconectar as descidas. Por que é importante desconectar descidas aqui nesse caso? Porque você, se não desconectar a descida, você vai estar medindo de um ponto a outro ponto, e você vai estar lendo a subida, o captor lá em cima, e a descida, você vai estar lendo uma resistência aqui que não é a do condutor de aterramento. Você vai estar lendo outro caminho. Tá? Então o que você faz? Aqui nesse ponto, obrigatoriamente, desconecte as descidas e você mede de ponto a ponto a continuidade. Beleza, você cumpriu aí o item 7.3.2 da NBR 5419. E qual é o valor de referência para a medição de continuidade? A continuidade do próprio condutor. Esse teste de continuidade é para ver se está contínuo ou não está contínuo. Não é para quantificar. Porém, para você afirmar que está contínuo, você tem que estar lendo um resultado que esteja coerente com o tipo de condutor aqui e também com a distância desse condutor. Então você tem tabelas aí na 5419, você vê
tipo do condutor que você está usando nesse projeto aqui, que o projetista usou, está na hora lá, você está fazendo o laudo, olha qual é esse condutor. Por exemplo, condutor de cobre 50 milímetros. Veja qual é a resistência típica desse condutor. Multiplique por essa distância aqui, do trecho que você está medindo. E aí você tem uma ordem de grandeza ali para comparar o resultado do seu valor. Tendo um resultado de valor, uma ordem de grandeza próxima, você pode afirmar que esse trecho está contínuo. Aí você cumpriu o item 7.3.2 item D. Porém, faça também a medição do eletrodo de aterramento como um todo, a resistência de aterramento desse eletrodo de aterramento. Faça essa medição. Não exclua isso da sua vida. Pelo amor de Deus, faça a medição da resistência de aterramento, porque só assim você vai ter uma excelente noção da eficiência desse eletrodo de aterramento. Tá? E outra, se você não coloca isso no seu laudo, vai chegar lá na mão do corpo de bombeiros, eles vão reprovar seu laudo. Você não quer isso. Você não quer essa dor de cabeça para o seu cliente. Só porque você está querendo ser muito técnico, seguir ao pé da letra, normas 5419, 13, item 3, item D, não precisa, só continuidade. Não, pessoal, não faça isso. Tá? Faça a medição da resistência de aterramento. Estou há 10 minutos repetindo a mesma coisa aqui porque é importante. Estou falando isso por experiência própria. Tá? Coloque no seu procedimento na hora de emitir um laudo de SPDA. Medir a resistência de aterramento e, se possível, medir a resistência de aterramento e verificar a continuidade dos pontos de acesso que você pode ter. Ok? Agora deixa eu explicar para vocês aqui. Ó. Verificação da integridade física dos condutores do eletrodo de aterramento para o subsistema de aterramento. Então veja que a própria norma, a gente dando um zoom aqui nessas palavras, vamos entender melhor isso. Olha aqui. Ó. Eletrodo de aterramento, subsistema de aterramento. Não é a mesma coisa, não? Olha só a diferença, pessoal. Vamos na própria definição dos itens dessas palavras aqui, lá na própria norma. No item 3.9, você entende o que é o subsistema de aterramento. Parte de um SPDA externo destinada a conduzir e dispersar a corrente da descarga atmosférica. Então, o subsistema de aterramento é são todas as partes com essa função, conduzir e dispersar. Conduzir e dispersar. Então a gente entende, por exemplo, que aquele cabo que está indo lá daquela caixa de inspeção, na parede, né, aquela caixa de conexão entre a descida e o sistema de aterramento, aquele cabo que está dessa caixa até o aterramento, ele está fora do chão, está fora da terra. Mas ele está com que função? A função de conduzir a corrente. Depois ele chega no eletrodo, depois esse condutor chega realmente na terra, ele está enterrado. Né? Essa parte enterrada tem a função de dispersar. Então o subsistema de aterramento tem essas duas partes. Essa parte que está fora da terra, que está conduzindo, e a parte que está dispersando a corrente. Ok, beleza. Agora a gente entende então o que é o eletrodo. O eletrodo de aterramento em si, veja bem, parte ou conjunto de partes capaz de realizar o contato elétrico direto com a Terra. Direto com a Terra. Então, o eletrodo de aterramento são aquelas partes, aqueles condutores, o condutor, a haste, que está em contato direto com a Terra, que tem a função não apenas de conduzir, mas tem a função de dispersar a corrente. Então, essa parte enterrada, o cabo e as hastes e o cabo estão enterrados, estão em contato direto com a Terra. Esse conjunto todo é o eletrodo de aterramento. E a função dele é dispersar. Como é que você garante que ele vai dispersar corretamente uma descarga atmosférica? É importante que ele esteja contínuo, que ele esteja íntegro? Mas não é importante também que ele esteja com um baixo valor de resistência de aterramento? Na minha humilde opinião, é muito importante. Então eu sempre faço isso nos meus laudos, apesar da norma específica de laudo de aterramento para SPDA, aqui de 7.3.2 item D, apesar de deixar um pouco na dúvida, mas eu considero que o eletrodo de aterramento, já que a função dele é dispersar a corrente, eu considero importante que se faça pelo menos uma verificação de algum desses pontos aqui, já que você vai ver a continuidade, ele está todo contínuo, então pegue pelo menos um ponto desse
em um complexo industrial como esse aqui, por exemplo, pegue pelo menos um ponto deste e verifique a resistência de aterramento. Faça a medição da resistência de aterramento. Ficou claro? Espero que tenha ficado bem claro então essa questão aí do item da pergunta. É obrigatório medir? Não, não é obrigatório. Especificamente para o lado do SPDA não é obrigatório, porém é importantíssimo que você faça essa medição, porque é requisito de outros órgãos e é segurança técnica, segurança de pessoas aí, sua responsabilidade técnica no seu laudo. Então é importante você fazer esse teste também, além da verificação de continuidade, ok? Então abri a aula já explicando isso, a importância da medição da resistência do aterramento em SPDA também, ok? Beleza, então já Marcelo, que você explicou que é importante ter a medição de resistência de aterramento, qual o valor? Qual é o valor que a gente precisa achar? Famoso 10 ohms, mais famoso do que pãozinho 4 horas da tarde na padaria. Olha só, essa referência, pessoal, 10 ohms, vem de outras normas, vem das revisões antigas das normas, da NBR 5410, por exemplo. Na revisão atual da NBR 5410 e na NBR 5419, não existe mais essa referência de 10 ohms. Nosso objetivo é obter a menor resistência de aterramento possível. Se você achar 5, tá beleza. Se você achar 6, tá beleza. Se você achar 9, tá beleza. Se você achar 10,1, vai reprovar o laudo porque deu 0,1 acima de 10? Não, pessoal, pelo amor de Deus, isso não existe mais. 10,1 ohms, dependendo do solo, é uma excelente resistência para uma malha de aterramento, para um eletrodo de aterramento. Olha, imagina que você está aí na beira da praia, solo arenoso. Aí você faz uma medição da resistência de aterramento e você encontra aí 15 ohms. 15 ohms para uma edificação, por exemplo, que está toda na baixa tensão. E você vai reprovar só porque não deu abaixo de 10? De jeito nenhum. 15 ohms num solo de praia arenoso é uma excelente resistência. É difícil pra caramba conseguir esses 15 ohms. E você chega lá e reprova? Não, pessoal, não. Existem umas referências aí, por exemplo, internacionais, que para baixa tensão, até 35 ohms, né, na I3S, se eu não me engano, não lembro agora de cabeça qual é o número, mas até 35 ohms é um valor ainda aceitável para instalações em baixa tensão. Se for uma instalação com média tensão, ou seja, densidade elétrica nessa instalação aí está mais pesada, né, se você me entende, então aí você já pensa em valores menores, valores aí mais próximos da referência lá dos 10 ohms. Você tem subestação, você tem uma subestação aérea, por exemplo, uma subestação abrigada de 2.000 kVA, aí você pensa em valores menores. Menor do que 10, talvez, menor do que 15, né? Se você tem agora um hospital com equipamento de raio-x, mamografia, né, altamente sensíveis eletronicamente, então você pensa no valor de referência aí abaixo de 5. Você tem um servidor, né, um mega servidor, um monte de aparelho eletrônico super sensível, aí você já pensa em valores aí até talvez menor do que 1, menor do que 3. Então veja como é um leque de valores. Você simplesmente não tem como dizer que existe uma regra geral para isso. Não tem. Tá? A menor resistência de aterramento possível. Compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do local. A história que eu falei, por exemplo, na beira da praia, solo arenoso, a resistividade do local altíssima. Então você tem que estar com tudo isso em mente para poder verificar e dizer se aquele valor que você está encontrando é um valor coerente ou não. Okay? Então, valor de referência não existe, procure sempre o menor valor possível. Próxima pergunta. Marcelo, então que norma eu devo seguir, já que eu vou medir resistência de aterramento lá nos sistemas, no meu laudo de SPDA? Qual é a norma que eu preciso seguir? Pessoal, uma norma, 15749. A norma brasileira para medição de resistência de aterramento. Não tem outra aí que você possa ser mais objetivo. É essa norma aqui. Existem outras normas que complementam e tal, mas a norma mãe, né, a nave mãe para resistência de aterramento aqui no Brasil é a 15749. Então, se for possível, faça um investimento e compre essa norma. Importantíssima a leitura dela se você quer atuar aí junto com os laudos de SPDA, laudo de medição de aterramento, por aí vai. Tá? E o que é que essa norma nos diz? Ela apresenta lá alguns tipos, alguns métodos de medição para você colocar em prática. O método de medição mais conhecido aí que esta norma nos apresenta e nos orienta passo a passo como fazer
é o método da queda de potencial. Você pode usar os termômetros de hastes com 3 pontos ou 4 pontos e você vai seguir o método da queda de potencial. O meu objetivo aqui não é explicar em detalhes esse método, tá? O meu objetivo é mais tirar todas as dúvidas sobre esse assunto de medição, mas eu vou explicar um pouquinho aqui, porque eu sei que alguns de vocês precisam entender isso aqui, talvez nunca entenderam, nunca viram uma explicação tão prática e simples como eu vou fazer agora. Então preste atenção, vou resumir esse método da queda de potencial para vocês. Olha só, você vai colocar um ponto de teste, normalmente esse pontozinho verde aqui é só o seu ponto de teste, conectou aqui no eletrodo que você quer testar. Depois você tem outros 2 pontos, um ponto de tensão, um eletrodo de tensão e um eletrodo de corrente. Você vai colocar o eletrodo de corrente a uma distância considerável. Que distância deve ser essa? Uma distância que a zona de influência dele não atrapalhe, por exemplo, a zona de influência do eletrodo de tensão e muito menos o eletrodo sob teste. Tá? Então essa distância do eletrodo de teste até o eletrodo de corrente é uma distância considerável. Que distância tem que ser essa? A norma pede que seja 3 vezes a maior dimensão da malha. Ou seja, se você tem uma malha quadrada, que a diagonal da malha é 10 metros ou 20 metros. Então essa distância que você vai fazer o teste tem que ser 3 vezes 20, no mínimo 60 metros. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar a pergunta que você já deve estar na mente aí. Ah, mas e se eu não tiver a distância? Vou já falar, tá? Supostamente, caso ideal, você tem a distância. Então você vai seguir a distância que a norma pede. E como é que é o teste? Você pega esse eletrodo de potencial e você vai colocando em vários pontos aqui, afastando e medindo. Vai afastando e medindo, tá? À medida que você vai medindo, você vai encontrar uma curva parecida com essa. Pode ser assim, pode ser o inverso também, tá? Você vai encontrar uma curva e o ideal, o ponto que você chega, o que você quer chegar é numa zona de patamar. Aqui está a zona de patamar, ou seja, quando a curva se estabiliza, quando os seus testes se estabilizam. Você vai avançando esse eletrodo de potencial de 5 em 5%, tá? E você vai anotando os valores e você vai achar essa zona de potencial. A norma diz, simplificando mais ainda o método, de que normalmente essa zona que a curva se estabiliza, essa zona se encontrará em torno de 62% da distância total. Ou seja, se aqui foi 60 metros, se você calcular 62% de 60 metros, é mais ou menos o trecho em que você vai ter a sua zona de patamar. Ou seja, o valor da resistência daquela malha é esse valor aí em que você encontra o patamar. Se você quiser ir direto ao ponto, você chega aqui, calcula a distância D total e calcula logo 62%. E você vai e finca o eletrodo nessa posição, 62%. E aí como é que você garante que o valor está coerente? Você faz o teste de 5%. Como é que é esse teste que a norma também fala? Colocou aqui nessa posição? Beleza. Testa 5% para frente, 5% para trás. Se você não encontrou aí uma variação acima de 10%, nem para frente nem para trás, no resultado em porcentagem, você encontrou realmente aí o resultado, ou seja, o valor da resistência de aterramento daquela malha. Então, repetindo, você vai colocar o seu eletrodo de tensão em 62%. Você achou um valor, por exemplo, 10. Aí você coloca 5% de distância para frente. Você achou outro valor, por exemplo, 11. Colocou 5% em distância para trás, achou outro valor, por exemplo, 10 de novo. Veja que 10, 10 e 11, nenhuma dessas medidas está ultrapassando 10% entre si. Né? 11 está no limite já. Então, você achou realmente esse valor de 10 como sendo a sua resistência de aterramento para aquele ponto. Tá? Então, essa é a forma mais prática, mais simples que você pode imaginar aí o método da queda de potencial. Chegou lá, conecta o verde lá no eletrodo de aterramento, conecta o eletrodo de tensão na distância que você pode, se tiver no caso ideal, ter 3 vezes a dimensão da malha, maior dimensão da malha, calcula 62% dessa distância, coloca lá o eletrodo de tensão, 5% para frente, 5% para trás. Se não variar mais do que 10%, encontrou o resultado. Simples assim, tá? Resumindo, é isso. Depois eu vou responder a pergunta que vocês estão em mente aí. Ah, mas e se não tiver a distância? Eu vou já responder. Aqui, pessoal, estou mostrando então 2 equipamentos
clássicos aí que você pode usar no mercado, encontra no mercado aí, muito bons, tá? Ambos aqui eu recomendo demais, o termômetro da Minipa, o termômetro da Megabras. Esse aqui gira em torno de uns R$700, esse aqui gira em torno de uns R$2.000 e poucos. Só depende do seu bolso aí. E veja que o da Megabras ele é bem mais robusto, né? Se você investir nele, você vai ter um equipamento aí que vai durar mais tempo. Só isso que eu dou de dica para vocês aí, que eu recomendo, né? Que vocês usem esses equipamentos. Pode ter outro? Pode, claro. Mas veja bem, termômetro de hastes, tá? Termômetro que possa ser calibrado, rastreado pelos laboratórios com rastreamento RBC. Se tiver outra coisa além disso, não use, tá? Vou já falar do termômetro alicate, mas se tiver outro termômetro que você vê que não está na norma 15749, que não é o termômetro de haste, não é o termômetro alicate, não use. Tá? Chega, tem um termômetro que você encosta na tomada, ele já leu a medição de resistência. Pessoal, não está na norma. Daqui a pouco vão chegar aqui com um termômetro que você chega lá no local e imagina que você quer ler o termômetro sem nem conectar em nada, já está lendo a resistência. Não existe isso, pessoal. Tá? Então, cuidado. Né? Prefira, sempre confie na norma. A 15749 mostra lá os equipamentos e os métodos. Se não está na norma, não use. Só isso. Beleza, Marcelo. Chego lá no apartamento, lá no prédio, na indústria, no comércio. Está muito ruim de fazer o teste do método da queda de potencial. Não tem onde furar, não tem onde colocar as hastes, não tem espaço. Posso usar o termômetro alicate? E agora? Não tem espaço, não tem onde furar, não dá para colocar haste. O que eu faço? Como é que eu uso o termômetro alicate? Pode usar o termômetro alicate para medição de resistência de aterramento em SPDA? Tem gente que diz que não. Tem gente que diz que depende. Tem gente que diz que sim. Chega lá e usa, não quer nem saber, não quer nem avaliar nada, chega lá, coloca o alicate, primeira coisa que lê no alicate ali, pronto, tira foto, vai embora, faz o laudo. Não é assim, pessoal. A resposta é sim, pode usar. Porém, depende. Depende do quê? Se você vai seguir o que está dizendo a norma. Só isso. A 15749 tem um anexo específico, especial, somente para o termômetro alicate. Então, se tem uma norma que tem um anexo somente para esse equipamento, a norma fala de medir resistência de aterramento, tem uma norma, tem um anexo só para esse equipamento. Como é que você vai dizer que não pode usar? Como é que pode? Não faz sentido. Está na norma. Está lá, tem um anexo só para ele. Então, pode sim usar, pode usar o termômetro alicate, só tem que ter cuidado para seguir as restrições que está lá no anexo da 15749. E essas restrições, basicamente, se preocupa com o quê? Porque o equipamento, como é que ele funciona? Ele lê a resistência, ele injeta uma corrente, ele lê a resistência. Se você fechar um laço e conectar ele aqui, você vai estar lendo a resistência do laço. Mas isso, se houver um laço. Se não houver um laço, ele vai ler a resistência daquele eletrodo de aterramento. Se não, para que inventaram esse equipamento, pessoal? Então, esse equipamento é usado no mundo inteiro. Inclusive, a norma reconhece a função dele. Diz lá o procedimento passo a passo para você usar corretamente para usar o termômetro alicate em medição de resistência de aterramento. É só você evitar que você esteja lendo a resistência do laço, a resistência do cabo. Se você não tiver um laço, você avaliar bem como é que está o seu aterramento, o seu eletrodo de aterramento. Avaliar onde você vai inserir o termômetro. Alicate não está formando um laço, está seguindo o que a norma diz, você vai ter uma leitura correta da resistência de aterramento, de acordo com a norma 15749. E agora, nesse assunto específico, eu tenho uma dica aqui de ouro para você. Não vou me alongar, mas eu já gravei uma aula inteira mostrando como é que funciona isso, como é que você pode fazer isso. Tá? Então fica a dica para vocês. Procura aqui no canal, a aula 54. Pode usar termômetro alicate de medição de aterramento de SPDA? 36 minutos de explicação para você. Tá? De graça, gratuito. Então vai lá e assista essa aula depois. E já que você vai estar explorando o nosso canal, já vou aproveitar e dizer para você que tem conteúdo aqui de perder de vista. Tá? São 72 aulas já, práticas gratuitas, completas, sobre projetos, sobre laudos, sobre Revit, sobre AutoCAD, sobre subestação, sobre medição coletiva, fotovoltaico, aterramento, potencialização, tudo.
Explore o canal. E já que nós estamos falando de laudo de SPDA, olha essa aula aqui, ó. Aula 43. 1 hora e 6 minutos só falando de laudo de SPDA em indústrias. Por quê? Porque eu sei que tem uma galera aí que talvez tenha receio de pegar serviço de laudo de SPDA em indústria, só porque é grande. É porque é de grande porte. E nessa aula aqui eu abro a caixa preta e te mostro que não tem dificuldade, não tem segredo nenhum você fazer um laudo de SPDA numa indústria. Quer assistir essa aula aqui? Está disponível, é só explorar o canal. A única coisa que você tem que fazer, se não fez ainda, é se inscrever nesse canal. Se inscreve, tá? Não deixa de se inscrever e ativar as notificações para você não perder conteúdo como estes, né? Se você não se inscreve, você não vai ficar sabendo dessas aulas aqui. E tá tudo aqui para você disponível no nosso canal, tá? Então depois, espera acabar essa aula, depois você assiste essa aula aqui, depois você assiste essa outra aqui, depois você assiste várias outras aí. Se quiser fazer uma maratona, você vai passar mais de 6 meses para ver todas as aulas que tem aqui no canal disponível para vocês, tá? Beleza, então vamos lá, voltando aqui à sequência, né? Estamos falando de que norma seguir, já falei o método da queda de potencial, já falei que pode usar o alicate termômetro, desde que tenha os cuidados que a norma pede. E agora, a próxima pergunta que não quer calar. Preciso desconectar descidas? Olha só, pessoal, falando aqui exclusivamente da pergunta voltado para o assunto da aula. O assunto da aula é medição de resistência de aterramento. Cheguei lá no SPDA, no prédio. Quero medir a resistência do aterramento, com um termômetro de hastes, por exemplo. Preciso desconectar? Não é obrigatório. Porém, é recomendável. Por quê? Recomendável por quê? Porque, óbvio, né? Se você pode retirar qualquer possível interferência, melhor para o seu resultado. Então, para isso que servem essas caixinhas aqui de junção, caixas de inspeção, né? Que fica aí mais ou menos a 1 metro, 1,5 metro no solo. Qualquer projeto de SPDA recente, bem feito e bem executado, você vai ver essas caixas aqui para você justamente poder desconectar facilmente o subsistema de descida do subsistema de aterramento. Então, se for disponível, se for fácil para você executar isso, né, você vai e faça a desconexão, você vai ter uma leitura mais garantindo menos interferências ou zero interferências, né? Agora, se você chega num edifício mais velho, que não teve um projeto aí recente, você não vê essas caixas, você só tem conexão ali, por exemplo, só nas caixas de inspeção, no solo, e está soldado, né? Não é nem conector, porque se for conector você pode tirar também facilmente e desconectar as descidas. Agora imagina que está tudo soldado, você vai ter que quebrar essa solda para poder fazer esse teste? Não precisa, né? Avalie a situação, avalie as descidas, quantidade e tal. Veja se você pode sim fazer o teste, porque não é obrigatório desconectar. Não é obrigatório. Por exemplo, lembre-se que você vai injetar, você vai pegar com o termômetro no aterramento e você vai injetar as hastes direto na terra. Tá? Então, a corrente circula pelo menor caminho. Então, claro que ela vai preferir circular pelos seus eletrodos de teste e pela malha, pelo eletrodo de aterramento que está em teste. Por que ela vai querer subir e dar uma volta lá na captação e tal, onde tem mais resistência? Então, não é obrigatório desconectar, porém, se você puder, se estiver de fácil acesso, fácil alcance, você pode desconectar sim. Tá? Espero que tenha ficado claro aí a resposta para esta pergunta. Agora vamos ver a grande pergunta também que 98% das pessoas que trabalham, que fazendo laudo de SPDA, enfrentam a dificuldade. Olha, não dá, não tem espaço. O que é que eu faço? Chego lá, tá o prédio, tá o muro ao redor assim, fechando. Não tem espaço, não dá nem para você caminhar ao redor do prédio. E agora? O que é que você faz? Bom, nesse caso você abre o portão do prédio e coloca lá para fora do prédio as suas hastes, tá? Ah, vai ficar lá do outro lado da rua. Não tem problema, faça assim. Se você puder, faça isso. Se não tiver dentro do terreno, mas tem fora, vá lá para fora. Leve seus condutores aí, suas hastes para fora do terreno. Agora, tem casos que não é nem questão de espaço, pessoal. Tem casos que o espaço que você encontra dentro ou fora do terreno, você não pode furar. Está em asfalto, tá, não sei, tem alguma coisa que lhe impede que você fure. Não dá para colocar as hastes, tá? Então, o que você faz? Ah, Marcelo, eu tenho aqui, preciso ter 50 metros. Mas aqui, de 40 para 50 metros, não tem como furar. Mas eu tenho como furar aqui, se eu puder, aqui em 10 metros. 10 metros. Só dá para furar aqui. Só dá para colocar a haste aqui. O que é que eu faço então, nesse espaço de 10 metros? Faz o teste aí.
Você não tem outra opção, quer fazer o teste com eletrodos, né? Com termômetro de hastes, faz na distância que você tiver. Com que cuidado? Simplesmente lembre-se do que a norma diz. Olha, se você colocou o eletrodo de corrente, o eletrodo de tensão, na distância que você foi possível colocar, coloque então aí 62% dessa distância e faça o teste de 5%, mais ou menos 5%. Regra de mais ou menos 5%. Fez esse teste aqui, não variou o resultado em 10%, ok, seu teste, sua medição está validado. Então você vai trabalhar com o que você tem disponível. É diferente de você chegar lá, olhar e ver a distância, não tem, e aí pronto, rapaz, aqui você chega para o seu cliente e fala, olha, aqui infelizmente não vai dar, não tem distância, não tem como furar, esse seu prédio aí não tem como fazer a medição, derruba logo, faz outro. Não existe isso, pessoal. Tem que ter uma solução. Nós somos engenheiros, nós somos eletrotécnicos, nós temos que pensar na solução. Se você encontra um espaço, use o espaço e verifica se com esse espaço que você tem está um teste validado. E como é que valida? Regra do mais e menos 5%. Se você conseguir isso, você conseguiu a solução para o seu cliente, você conseguiu verificar a resistência de aterramento com base na norma, tá? Porque a norma dá a distância recomendada, porém você pode usar uma distância menor, se for o jeito, se for o único jeito, tá? Então lembre-se dessa regra aqui, que é a solução para essa pergunta aqui de quando não tem espaço. E se não houver espaço de forma nenhuma, não tem como, aí você pensa aí no uso do termômetro alicate. Eu particularmente gosto de usar o termômetro alicate como último recurso, quando não dá de jeito nenhum para fazer testes com termômetro de hastes. E aí eu tenho que ter todos os cuidados lá que você vai ver na outra aula sobre o termômetro alicate, tá bom? Pessoal, já falei muito aqui para vocês então sobre essas principais dúvidas. Agora, se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, se você quiser explorar esse mercado de laudos de aterramento, que não é só para SPDA, existe um oceano azul de oportunidades aí fora do mercado de SPDA, que é a NR18. Está todo mundo pensando na NR10. Todo mundo só olha para a NR10. E você pode ser diferente e explorar um mercado que ninguém está olhando, para o outro lado. O lado da NR18, segurança em canteiros de obra, segurança em construção civil, para você explorar laudos de aterramento. Para isso eu tenho um treinamento completo, passo a passo, com toda a teoria, toda a prática, que é o Guia Laudo de Aterramento em SPDA. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo para você acessar. Esse método aqui eu vou te ensinar a faturar R$ 1.400 em 4 horas de trabalho. Mesmo que você não tenha os equipamentos, eu vou te ensinar uma estratégia comercial para você começar do absoluto zero. Simplesmente queira começar e você vai poder começar se você seguir o método que eu ensino nesse curso aqui, tá? Tem técnica e comercial. Deixa eu te mostrar aqui, o resultado que você vai ter, por exemplo, um dos nossos alunos, o Gabriel Lima, logo após fazer esse curso, ele pegou um primeiro serviço de R$ 1.550. Está bastante satisfeito, está dando aqui o obrigado dele por ter feito esse curso aqui conosco, tá? R$ 1.550 no primeiro serviço, tá? E o que é que eu vou te ensinar aqui nesse curso, pessoal, nesse Guia Laudo de Aterramento SPDA? Todas as normas aplicáveis, internacionais e nacionais, tá? Vou explicar todas as normas, NR10, NR18, NBR 5410, NBR 15749 e NBR 5419. Toda a base teórica, depois a gente vai em campo. E eu vou te ensinar passo a passo como fazer esses testes, né? Aprofundando em campo, aulas em campo. E vou te entregar modelos de laudos já prontos, tá? Modelo de laudo de NR18, de medição de aterramento em canteiros, de medição de aterramento puramente dito, né? E também vários modelos de laudo de SPDA. Isolado, estrutural, não estrutural, externo, todos os modelos de laudo que você vai poder encontrar. Depois eu vou te ensinar as estratégias comerciais, porque eu acho fundamental que você saiba como explorar, como ganhar novos clientes, como conseguir esses clientes, como. E não adianta nada você ter todo o conhecimento técnico e não saber vender esse serviço, não ter cliente, tá? Então eu vou te explicar qual é a estratégia comercial, como se comportar, o que fazer na visita comercial, e depois a gente entra no assunto de laudo de SPDA, primeiro predial, SPDA isolado, SPDA estrutural, tudo com base na NBR 5419, completa, a gente vai estudar por completo parte de laudos da 5419, depois laudo de SPDA industrial, inclusive te entregando um modelo de um laudo de SPDA em uma indústria de grande porte, uma das maiores indústrias aqui no meu estado, você vai poder ter acesso a esse laudo,
tá? E depois, por último, te ensino uma estratégia focada somente para laudo de SPDA. Pessoal, não é um treinamento, é um guia passo a passo para você saber, para você aprender e conseguir esse resultado aqui, ó. Conseguir explorar esse mercado de laudo de SPDA, de laudo de aterramento, tá? Eu quero que você expanda a sua renda, quero que você usufrua 100% da sua atribuição, além de projetos. Se você complementar a sua atividade de projeto com essa atividade de laudos, você vai ter muito mais renda, você vai ter muito mais retorno para você e para sua família. Então, clica no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo e conheça esse curso aqui, tá? Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Agora chegou o momento de eu responder as perguntas que eu recebi no Instagram. Eu vou abrir aqui, ó, junto com vocês e quero ver as perguntas que vocês fizeram. Pessoal, essa caixinha de perguntas aqui, ó, é justamente para isso, tá? Eu vou responder agora. Algumas eu já respondi na aula e outras eu vou responder agora. Vamos ver aqui as perguntas, tá? Olha só. A Karen Soares perguntou: ao instalar a haste no solo, o resultado não for o adequado. Posso escolher outro ponto? Pode. Acabei de mostrar aqui para você questão de espaço, né? Você pode escolher qualquer outro ponto. Se você fincou a haste, você deve, inclusive, para achar o patamar, você deve variar o eletrodo lá até encontrar esse patamar, tá? Karen, espero ter respondido a sua pergunta. O Eng Gilmar Bento perguntou aqui, ó: miniomímetro para laudo SPDA precisa atender a portaria 371? Portaria 371 requer aí segurança para equipamentos eletrônicos, né? Olha só, Gilmar, acredito que não é uma coisa obrigatória, porém é interessante. Eu acho que vários equipamentos, eu tenho certeza que o da Megrabras e o da Instrum já atendem essa portaria e outros também devem atender, tá? Então, acredito que não seja obrigatório, porque é um equipamento de uso específico, né? Específico por engenheiros, eletrotécnicos, indústria. Então, talvez não precise atender exatamente a portaria 371, mas acredito que eles atendem sim, tá? Leito Gonzaga, como projetar e fazer a medição? Ou seja, tudo, realmente tudo, né, Leon? Mas, Leon, sobre a medição, acredito que respondi aí nessa aula de hoje, tá? Projetar SPDA, cenas de outros capítulos, tá? Leiam de novo. Qual equipamento custo-benefício você indica para quem está iniciando? Olha, sobre os equipamentos, eu mostrei aqui durante a aula. Se você vai iniciar e não quer investir muito, tá? Primeiro que você não precisa nem comprar os equipamentos. Eu ensino, dentro do curso que eu falei agora aqui, eu ensino a estratégia de você começar mesmo sem equipamentos. Mas se você quiser investir um pouco, você pode começar investindo aqui, por exemplo, no Daminipa, que vai lhe atender já por muito tempo, tá? Beleza, vamos para mais perguntas. Su Júnior, como comprar ferramental em conta? Tem caro equipamento de elétrica? Bom, tenta comprar usado, tá, Júnior? Tenta comprar usado, pergunte para seus colegas. Às vezes alguém está lá com o equipamento parado, não está usando e de repente quer lhe vender. Procura, né? Dá uma olhada no Mercado Livre, né? Só tem que ser de confiança, procedência. Mas é possível sim você comprar equipamentos que estão em bom estado e trabalhar com eles, tá? Para começar, é um bom começo. Jonathan Vieira, por que em inspeções a norma não exige medição de resistência, mas no nível 1 e 2 tem que estratificar? No nível 1 e 2 tem que estratificar. Jonathan, é uma questão mais de projeto, tá? Essa questão da estratificação do solo é uma questão mais de projeto. Porém, você precisa estratificar no nível 1 e 2 por uma questão de segurança mesmo. Quanto maior o risco da edificação, quanto maior a concentração de carga elétrica na edificação, você quer ter uma garantia de que o seu eletrodo de aterramento está adequado, está realmente escoando uma possível corrente de curto ou descarga atmosférica, tá? Por isso que é importante a estratificação em projeto. Felipe Moura, essa medição pode ser feita com alicate, termômetro? Pode. Veja essa aula aí que você vai entender os detalhes, tá? Respeitando os detalhes, pode sim. William Pradella, quando que a estratificação por camadas é essencial na verificação da resistividade do solo? Classe de SPDA 1 e 2, tá, William? Recomendado você fazer em qualquer projeto de aterramento de SPDA, tá? Mas é interessante, é uma boa prática que você pratique isso nas classes 1 e 2. Lembrando que isso aqui é um assunto de projeto de malha de aterramento em SPDA, tá? Vicente, existe um valor médio que poderia ser atribuído por haste? Existe, por medição, tá? Em média, por medição, você pode cobrar em ponto. Estou falando de valores, cobrar valores, né? Entendi que é essa a pergunta. R$350 por ponto é uma boa referência
de valores para medição. Tá bom, Vicente? Pessoal, esgotei as perguntas aqui. Essas foram as perguntas de vocês. Além da aula, respondi as perguntas. Então, valeu, muito obrigado por vocês estarem comigo. Quem está aí no chat, perguntando, participando, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Vai me ajudar, vai me informar que eu estou seguindo o rumo certo. Estou fazendo um conteúdo que está realmente ajudando vocês, tá? Compartilhem esse vídeo com seus colegas, pode colocar no grupo de WhatsApp aí dos seus colegas à vontade, compartilha, manda para alguém que você acha que se interessa por esse assunto. E não se esqueça de se inscrever no canal. Semana que vem a gente se vê, como sempre, toda quarta-feira, 8 horas, mais um Projeto Eletro na Prática. Forte abraço aí para todos vocês.